Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou o professor Diogo Xavier Lima e vamos para mais uma aula da nossa disciplina de Fundamentos da Química. Lembram que na aula passada a gente discutiu sobre o que era matéria e energia? Bom, naquela aula nós ainda demos um enfoque no modo macroscópico de entender essa parte da química, tá? Então falamos muito no que nós poderíamos ver, como por exemplo os estados da matéria. Então, nós falamos do estado sólido da água, por exemplo, que é o gelo, o estado líquido, que é a própria água, e também o estado gasoso, que é o vapor, tá certo? Então, na aula de hoje, nós iremos explorar um outro nível da química, tá? Nós iremos caminhar por aquele triângulo, tá? E iremos abordar o quê? O nível microscópico. Então, hoje nós iremos falar sobre a unidade da matéria, que é o átomo, e sobre o modelo atômico. Então, o primeiro ponto, né, que nós devemos nos perguntar sobre a aula de hoje é o que é um átomo. Então, a palavra átomo, gente, ela foi utilizada a primeira vez ainda há muito tempo na Grécia Antiga. Ela foi utilizada por um filósofo chamado Demócrito. Então, a partir de uma observação, como por exemplo a divisão de um graveto, surgiu um questionamento e o Demócrito ele se perguntou: o que é que aconteceria se eu dividisse essa matéria, no caso esse graveto, né, em pedaços cada vez menores? Então ele ainda se perguntou: será que eu conseguiria dividir essa matéria indefinidamente? Ou haveria um ponto em que ela não conseguiria mais dividir esse graveto, tá certo? Então o Demócrito, gente, ele elaborou uma hipótese afirmando, né, que a matéria ela fosse formada por diminutas partículas que não podem ser divididas. E para essas partículas ele denominou átomo, certo? Claro que essa hipótese do Demócrito ela não tinha como ser comprovada na época dele, tá? Mas assim, essa história e o desenvolvimento dos modelos que nós iremos abordar na aula de hoje, eles são um ótimo exemplo de como funciona o método científico que nós vimos na primeira aula da disciplina. Mas continuando, então o átomo ele pode ser definido como o quê? Como a menor partícula de um elemento. E o que é que seria esse elemento? Bom, o elemento, por sua vez, ele vai ser definido como o quê? Como uma substância composta por um único tipo de átomo. Mas como assim, professor? Um único tipo de átomo? Bom, a gente pode voltar para o exemplo que eu dei na aula 2 sobre substâncias, tá? Então, só relembrando o que é uma substância. A substância ela é definida como o quê? Como a forma simples e pura da matéria, certo? Então, nesse exemplo, né, de substância, eu dei o exemplo do ouro, tá? Então, se a gente pega essa substância pura, que é o ouro, ela vai ser constituída por várias moléculas de ouro, tá certo? Então, ela vai ser constituída de vários átomos do mesmo tipo. Só que aí, gente, vocês precisam tomar cuidado para não confundir elemento com substância, tá certo? Porque uma substância ela pode ser constituída por dois ou mais elementos, tá? Que é o exemplo da água. A água também é uma substância pura. Eu também usei ela como exemplo de substância na aula 2. Só que a água ela é constituída de dois elementos, que são o hidrogênio e o oxigênio, tá certo? Então, nesses dois exemplos aqui do ouro e da água, nós podemos dividir as substâncias em substâncias simples, que é quando ela tem um único elemento, que é o caso do ouro, ou uma substância composta, que é quando ela é formada por dois elementos, que é o caso da água. Mas para se entender como se constituem os elementos a partir dos átomos, nós precisamos rever sobre a criação do modelo atômico.
Tá? Então, em 1800, entre 1808, não tem uma exatidão histórica, tá? Tem uma certa divergência entre historiadores quanto à real data, mas assim, o que importa é que nesse período o cientista inglês John Dalton ele retomou as ideias do filósofo grego do Demócrito, tá? Sobre o que seria um átomo. E a partir das ideias de Demócrito, o John Dalton ele fez uma proposição do modelo atômico, tá certo? Então, como foi dito na aula anterior, esse modelo proposto por Dalton ele foi feito a partir de observações e de alguns conceitos contemporâneos a ele. Tá? Então ele usou, por exemplo, algumas considerações, como por exemplo a lei de conservação da massa, que é a lei de Lavoisier, e também a lei das proporções da massa, que é a lei de Proust. Tá certo? No entanto, né, o John Dalton ele não fez nenhum experimento. A época que ele propôs esse modelo, não seria capaz de realizar nenhum experimento. Tá? Então ele não teve evidências experimentais. Bom, mas Dalton ele propôs o quê? Ele propôs um modelo em que ele considera que os átomos eles são esferas maciças e indivisíveis, certo? E que além disso, ela é uma matéria contínua, ou seja, o átomo não é composto de subpartículas. Sendo assim, o átomo ele é a menor porção da matéria. Então, esse modelo proposto por John Dalton é o que ficou conhecido como a bola de bilhar, tá certo? É o modelo da bola de bilhar. Vocês devem lembrar do ensino médio. O John Dalton também se referiu que as reações químicas elas são ocasionadas pelo rearranjo do átomo, tá? Seja através das separações que esses átomos vão sofrer ou uniões desses átomos. Então Dalton ele tirou algumas conclusões do seu modelo, tá? A principal conclusão desse modelo é que toda a matéria é composta por um átomo, certo? E, e esse átomo ele não poderia nem ser criado e nem ser destruído. Isso é claramente baseado na lei da conservação de Lavoisier, tá certo? Onde nada se cria e tudo se transforma. Bom, e além disso, né, o Dalton ele considerou, né, que todos os átomos eles se encontravam unidos, tá, por uma força mútua, mas ele não sabia como, sugerindo então que essa matéria ela era neutra, tá certo? Dalton ele também disse o quê? Que uma substância é formada pelo mesmo tipo de átomo e que possui mesmo tamanho, mesma propriedade e também a mesma massa. E que também diferentes substâncias possuem diferentes tipos de átomo. Então, assim, ele acertou, né, que a substância tem o mesmo tipo de átomo, mas ele errou quando ele disse que os átomos possuem a mesma massa, que é o que nós vamos ver mais adiante, tá? Que essa questão da massa, ela pode variar, que é a questão dos isótopos. Bom, em 1897, um outro cientista, o inglês Joseph John Thomson, propôs um novo modelo atômico. Tá? Só que, diferentemente de Dalton, Thomson ele realizou uma série de experimentos. E esses experimentos ele consistiu basicamente na emissão de raios catódicos, onde partículas negativas eram atraídas por um polo positivo através de um campo externo. Então, com essa experiência, o Thomson ele conseguiu observar, né, a presença de outras partículas que compõem o átomo. E também viu que existe uma relação entre a carga e massa dessa partícula. E além disso, ele viu
que essas subpartículas, né, que compõem o átomo, elas possuíam uma carga negativa, que mais tarde seria o que viria a ser denominado de elétron. Então, Thomson concluiu que, como o átomo seria uma entidade neutra, ele seria composto por o quê? Por uma esfera gelatinosa positiva com várias subpartículas negativas inseridas nela. Tá? Então, esse modelo proposto por Thomson é o modelo que ficou conhecido como o quê? Como o pudim com passas. Tá? Esse modelo do Thomson ele foi importante porque ele quebrou o modelo de Dalton, que dizia que o átomo era uma partícula indivisível. E ele quebrou por quê? Justamente por causa da presença dos elétrons. Além disso, né, esse modelo do Thomson ele também foi importante porque ele introduziu a natureza elétrica da matéria. Então, a partir desse modelo, já era possível explicar, por exemplo, fenômenos como a corrente elétrica e a eletrização por atrito. Continuando, em 1911 foi a vez do neozelandês Ernest Rutherford propor um novo modelo. Então, Rutherford realizou um experimento utilizando o conhecimento que ele tinha sobre a radioatividade. Então, o que é que ele fez nesse experimento? Ele utilizou partículas de carga positiva do polônio, tá? Que estava contido num bloco de chumbo para bombardear uma placa de ouro, tá certo? Então, nessa experiência, foi revelado que as partículas geradas pelo polônio conseguiam, na maioria dos casos, atravessar a placa de ouro, tá? Enquanto apenas algumas partículas elas não conseguiam atravessar ou eram desviadas. Então, para detectar o caminho que essas partículas faziam, né, ele utilizou uma lâmina de sulfeto de zinco, onde ficava marcado o desvio das partículas, tá certo? Então, a primeira coisa que Rutherford conseguiu deduzir a partir do seu experimento, tá, era que a matéria não era contínua, como afirmou o Dalton, e continuou sendo proposto pelo Thomson. Tá? Por quê? Porque se o átomo é uma grande partícula positiva com subpartículas de carga negativa, ou seja, com elétrons, as partículas de polônio, que são de cargas positivas, elas não conseguiriam passar, elas passariam sem sofrer desvio. Tá? Então, por isso que o Rutherford concluiu que a matéria ela não é contínua. Então, o Rutherford propôs um modelo com as principais conclusões. Bom, a primeira e principal conclusão é que a maior parte do átomo é constituída de um espaço vazio, onde não tem nada, onde tem um vácuo. Tá? E nesse espaço devem estar localizados os elétrons. Esse espaço seria chamado de eletrosfera. Tá certo? O Rutherford também concluiu que deve existir no átomo uma pequena região onde está concentrada a sua massa, que foi o que ele denominou de núcleo. E esse núcleo, ele provavelmente ele tem uma carga positiva, o que explica por que poucas partículas do polônio não conseguiram passar, tá? No seu experimento. Então, no final, o Rutherford ele propôs um modelo em que os elétrons ficam girando em torno de um núcleo positivo, tá certo? Em órbitas esféricas. Só que, com o passar dos anos, foram criados alguns postulados que aperfeiçoaram o modelo de Rutherford. Então, por exemplo, o próprio Rutherford, entre 1914 e 1920, demonstrou a existência de uma partícula que tinha uma massa muito maior do que o elétron e que tem uma carga igual em grandeza, mas só que no sinal positivo, ou seja, uma carga positiva.
Então, essas partículas elas ficaram denominadas de prótons, tá certo? Além disso, ele concluiu também, ele viu posteriormente, que o núcleo ele não era composto por uma única partícula positiva, e sim por várias partículas positivas, no caso, por vários prótons. Só que aí tinha um problema nesses postulados de Rutherford. É que se o núcleo ele fosse composto por vários prótons de carga positiva, isso afetaria a estabilidade do núcleo. Tá? Então o próprio Rutherford admitiu, posteriormente, que precisaria de outras partículas para diminuir a repulsão entre os prótons. Então foi aí que em 1932, outro cientista, o Chadwick, ele de fato descobriu que existiam outras partículas no núcleo, tá certo? E que essas partículas elas tinham uma carga neutra, tá? Para diminuir justamente essa repulsão. E para essas partículas ele denominou de nêutrons. Por último, o dinamarquês Niebor concluiu que se ele seguisse o modelo de Rutherford, que os elétrons estariam girando ao redor do núcleo, com o tempo, esses elétrons perderiam energia e acabariam se chocando com o próprio núcleo. Então, o que é que Bohr fez? Ele propôs que, na verdade, os elétrons estariam circulando o núcleo, só que em diferentes orbitais. E que quando um átomo recebesse energia, seja ela em forma elétrica ou térmica, esses elétrons eles seriam capazes de pular de uma orbital para outra, tá certo? Ou seja, eles seriam capazes de se afastar do núcleo. E também, ao receberem essa energia de volta, esses elétrons eles poderiam voltar para suas orbitais iniciais, devolvendo a energia que foi recebida em forma de luz. Bom, agora que a gente revisou sobre os modelos atômicos, a gente pode entrar sobre a questão do modelo nuclear, tá certo? Então, o que foi que a gente concluiu sobre os modelos atômicos? A gente concluiu o quê? Que os átomos, eles não são uma partícula contínua, tá? Que eles apresentam espaços e que eles apresentam cargas positivas, que são os prótons, as cargas negativas, que são os elétrons, e as cargas neutras, que são os nêutrons, tá? E que as cargas negativas e as cargas positivas, elas se anulam, deixando o átomo neutro. Dando prosseguimento, nós podemos voltar para a questão do elemento químico. Só que agora nós vamos abordar o terceiro nível da química, que é o quê? A parte simbólica. Então, nessa parte simbólica, nós podemos representar o elemento pela seguinte forma, tá certo? O X, ele pode representar qualquer tipo de elemento. Por exemplo, ouro, oxigênio, tanto faz, tá certo? Enquanto o A, tá? Essa parte superior aqui, ele vai indicar a massa que constitui esse átomo. E por último, o Z, que é a parte inferior aqui da fórmula, vai ser o número atômico, tá? Que é o número que caracteriza aquele átomo. Esse número atômico ele também é referente ao número de prótons que são encontrados no núcleo atômico. Já a massa de um átomo, gente, é praticamente a massa do próton mais a massa do nêutron, tá? A massa do elétron ela não é considerada, vista que ela é muito menor quando comparada justamente à massa do próton e à massa do nêutron. Só que quando falamos de massa atômica, lembra que eu falei que o Dalton errou no seu modelo quando ele disse que todos os átomos eram iguais com relação à massa? Pronto. Ele errou por quê? Porque o número de nêutrons pode variar dentro de um mesmo elemento químico. E como a massa do nêutron ela é significativa, ela acaba influenciando na mudança da massa atômica, tá?
Então, os átomos que têm o mesmo número atômico, mas que possuem diferentes números de massa, eles são chamados de isótopos, tá? Então, um exemplo de isótopo é o neônio, onde nós temos o neônio 20, o neônio 21 e o neônio 22, tá? Onde tem essa variação na massa desse elemento. Bom, gente, para não alongar muito essa aula, vamos encerrar por aqui. Essa foi a primeira parte da aula sobre conceitos da estrutura atômica. E na próxima aula, nós iremos continuar o assunto falando sobre como os elementos eles podem ser agrupados. E também iremos falar sobre algumas unidades da medida atômica. Então é isso. Até a próxima!